Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, no teu caminho, tocando em todas as áreas da tua vida, trazendo liberações, trazendo salvação na tua casa, trazendo transformação, trazendo recursos financeiros, suprimento sobrenatural. Oramos também por portas abertas, oramos para que o favor do Senhor esteja na nossa vida. Senhor, nos entregamos a Ti e nos rendemos a todas as Tuas instruções. Nos guia, nos dirija, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Acordei nessa manhã com uma instrução muito clara do Senhor dentro de mim. E a instrução foi: acorde obedecendo. Acorde obedecendo. O Senhor falou comigo e estávamos fazendo algumas coisas de um jeito. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E faz muitos anos que eu tenho entendido que seguir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, com certeza transforma a nossa vida. A voz de Deus é a voz mais importante na sua vida. Você precisa aprender a ouvir a Deus e a seguir as direções do Senhor para você. Deus me deu uma palavra em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Samuel, dirigido pelo Senhor, foi até a casa de Jessé. E ali ungiu Davi como futuro rei de Israel, mesmo ele sendo menino. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama já no tempo eterno. Davi não era rei, era um menino, mas no destino dele, Deus tinha preparado para que ele fosse rei. E Deus na eternidade viu o que ele iria se tornar. Diferente de nós, Deus já conhece o amanhã. Deus conhece todo o futuro. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a notícia do amanhã, a notícia do mês que vem, a notícia do ano que vem. Ele já sabe de todas as coisas. E nós devemos confiar nas direções de Deus para a nossa vida. E Davi, ele pelo menos viveu 5 estágios em sua vida. Esses 5 estágios foram marcados por momentos de entrega, momentos de obediência de Davi. Uma das coisas que eu vejo em Davi é que a fidelidade do pouco sempre estava em suas mãos. Deus, quando enviou Samuel até a casa de Jessé, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos estavam na roda da mesa, de banho tomado, bem perfumados. Estava tudo pronto, só faltava Davi. No entanto, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Deus, Ele, quando está preparando algo para a nossa vida, quando a unção está vindo ao nosso encontro, quando as bênçãos estão vindo ao nosso encontro, Deus quer que sejamos encontrados fiéis, fiéis ao pouco. Tem gente que diz: não, quando Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Quando Deus abrir a porta, eu vou ser fiel. Você tem que ser fiel agora, no pouco que você tem. É no pouco que você tem. É nos talentos que você carrega. É nas oportunidades que Deus te deu, que você tem que ser fiel a Deus. Há pessoas que nem do primeiro estágio passam,
porque não são fiéis a Deus. Elas falam uma coisa para Deus e quebram. Elas não têm consistência naquilo que dizem para Deus. Então Deus as abençoa e elas acabam tratando a bênção de Deus como qualquer coisa. Eu tenho aprendido que Deus procura os fiéis à terra e que a nossa fidelidade nas pequenas coisas está construindo um peso de glória. Por isso, meu conselho para você é: comece a cuidar melhor daquilo que Deus tem confiado a você. Cuide bem da sua família, cuide bem das suas finanças, cuide bem da missão que Deus te deu. Seja fiel dentro do seu trabalho, na empresa que você está. Seja fiel quando alguém confiar a você os bens dele, confiar a você a casa dele. Se você aluga uma casa, se você aluga um apartamento, seja fiel à pessoa que está alugando aquilo para você. Sabe por quê? Porque a fidelidade é um princípio que vai te abençoar. Quando você é fiel nas pequenas coisas, você deixa portas abertas, portas de favor. Eu duvido que uma pessoa que alugou uma casa ou alugou um apartamento ou um prédio para você e que você cuidou bem, foi um bom administrador, foi um bom pagador de aluguel, eu duvido que aquela pessoa não alugaria de novo para você. Por isso, a fidelidade nas pequenas coisas. O segundo estágio que Davi passou, ele viveu ajudantes do destino cruzando o caminho dele. Davi consultava a Deus para tudo. E como fruto disso, Deus enviava pessoas para ajudá-lo na sua caminhada, pela sua fidelidade, pela sua obediência. Deus colocava as pessoas certas no caminho. Sabe o que eu peço para Deus? Senhor, me apresenta as pessoas certas e tira as erradas do meu caminho. Porque gente para desencaminhar, para enganar, para mentir, para torcer, tem aos montes. Agora, gente que verdadeiramente vai ser leal a você, que vai ser fiel, que vai acreditar na sua visão, que vai ser um amigo para todas as horas, que vai estender a mão para você, que vai abrir a porta, esses são raros. Esses são raros. É por isso que nós temos que confiar na fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor na nossa vida que deve prevalecer. Obediência, como eu disse, nas instruções que Deus vai te dar. E então Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Davi tinha Jonatas, o filho do rei. Saul estava louco, mas Jonatas era amigo de Davi e avisou Davi da maldade do pai contra a vida dele. Entenda, Deus não coloca rótulo de advertência na grandeza. Não. O nosso Deus é um Deus que vê o que estamos construindo e se estamos reconhecendo o que Ele está fazendo na nossa vida. Ele não lhe diz que quando você conhecer essa pessoa, isso mudará a sua vida. Ele não lhe diz que quando você passar por uma porta especial, nunca mais você será o mesmo. Ele não lhe diz que esse pequeno trabalho, essa pequena tarefa que você está fazendo, será o catalisador através do qual o seu destino é liberado. Ele não lhe diz nada assim. É por isso que as maiores oportunidades, elas vêm disfarçadas de uma coisa simples, de uma coisa até mesmo feia, mas que por trás daquilo tem uma grande bênção para a sua vida. Você sabe que o homem pode não ver, mas Deus vê a tua fidelidade nas pequenas coisas. Você lembra do administrador fiel, que tinha 5 talentos e que granjeou mais 5, que tinha 2, granjeou mais 2, o que tinha 1 enterrou? Entenda,
ele não sabia que ia ganhar mais 5 talentos, ele não sabia que ia ter, sabe, uma multiplicação tão incrível na vida dele pela fidelidade dele. Mas foi o que aconteceu, porque Deus não coloca rótulo na grandeza. Ou seja, a pequena tarefa que Deus te deu, se você for fiel, Deus vai te honrar. Até quem Deus manda para a sua vida, a maneira como você trata essa pessoa, vai dizer muito a respeito daquilo que Deus vai colocar no teu futuro. Eu sempre conto a história de um profeta que eu conheci, que viajava com a esposa e com um monte de filhos. Era um monte de filhos. Eu hospedei eles na minha casa, quando eu morava lá no sul ainda, e eu e a minha esposa não tínhamos nem filhos ainda, e ele tinha uma vida de missionário muito simples, extremamente simples, mas era um homem de Deus, uma pessoa incrível, extraordinária. E eu e a minha esposa estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. A gente nunca gostou de dívida, então estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. E tínhamos juntado, na época eu não me lembro se era 3 mil reais, era um valor mais ou menos assim. E Deus tocou tão forte no meu coração de pegar e semear aquele valor na vida daquele missionário. E, sabe, eu tinha demorado talvez uns 8 meses para juntar aquele valor. E eu, quando olhei para a vida daquele homem, eu vi que ele era uma terra fértil. Olhei para os filhos dele, eu vi que ele era um homem de Deus. E eu semeei na vida dele, ele orou por mim, pela minha esposa, chorou quando eu dei a oferta, a generosidade para ele. E Deus me abençoou tremendamente depois que isso aconteceu. Eu quero dizer para você que Deus conhece, Deus não coloca rótulo na grandeza. Muitas vezes você vê uma coisa e você pensa, puxa, mas será que vale isso, honrar dessa maneira? Vale. Porque ali Deus está provando o teu coração, Deus está provando a tua fidelidade, Deus está provando o teu amor. E eu peguei aquela oferta e semeei na vida daquele missionário e posso lhe garantir, até hoje eu colho fruto daquela semente que eu ofertei na vida deles. Porque a gente nunca sabe, há pessoas que Deus envia para o nosso caminho já para a gente abençoar ela. Porque por meio dela Deus vai abrir outras coisas para a gente. Deus é fiel. Quando coloca alguém no teu caminho, para cruzar o teu caminho, é para te abençoar. É para te abençoar. Então honre essa pessoa, trate ela bem, seja educado com ela, facilite a vida dela, ajude-a. Nós vivemos uma vida hoje tão egoísta, onde a gente pensa só na gente, em resolver os problemas da gente, em cuidar da gente, em lidar com aquilo que é da gente. Mas lembra daquela viúva? A viúva de Sarepta, que Elias chegou lá e Elias disse, prepara para mim um bolo, me traz um pouco d'água. Ela disse, meu senhor, eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Elias disse, isso é suficiente, faz primeiro para mim. Ela fez para ele e ela viveu uma multiplicação extraordinária. Eu não acredito em pessoas que pregam a desonra. Eu não acredito em pessoas que pregam que você não tem que semear, que você não tem que honrar. Você tem que honrar seus pais. Você tem que honrar quem dá o emprego para você. Você tem que honrar quem ensina a palavra para você. E você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Você tem que honrar. É por isso que essas pessoas Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos uma bênção na vida deles. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Toda pessoa. Eu nunca deixei alguém sair da minha casa, eu nunca deixei alguém sair do meu escritório sem presentear essa pessoa. Porque eu acredito no poder da semeadura.
eu acredito no poder da honra e que Deus pode usar pessoas como ponte, sabe, para um outro nível na sua vida. Toda vez que eu recebi alguém na minha casa, toda vez que eu recebi alguém no meu escritório, a pessoa não saiu de mãos vazias. Deus nos deu a prática com a gestão de responsabilidade, porque Ele está nos preparando para a grandeza. Se não conseguirmos lidar com as pequenas coisas, nunca seremos capazes de lidar com as grandes coisas. Se você não está conseguindo lidar com aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, peça a Deus graça para você derramar o máximo de excelência, o máximo de generosidade em cima daquilo, e Deus vai te abençoar. Às vezes as coisas estão travadas na nossa vida, porque não estamos lidando certo com as nossas conexões. Às vezes não estamos sendo abençoados, porque não estamos semeando honra, hospitalidade, educação. Não estamos também facilitando para as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho, que podem ser portas de acesso para coisas futuras. Grandes coisas que aconteceram na minha vida veio de eu servir as pessoas. Grandes oportunidades, negócios, primeiro eu servi, primeiro eu ajudei e depois eu fui abençoado. Pessoas, inclusive, que eu fui intermediário, até mesmo de negociação. Eu fui intermediário, eu ajudei, olha, fala com fulano, passei o telefone. Conheço muita gente. E a pessoa finalizou o negócio. Quantas vezes isso aconteceu? Deixa eu dizer para você, se você tratar de forma correta as pessoas que cruzam o seu caminho, você vai ser abençoado. E isso vai respingar em todas as áreas da sua vida. Eu nunca tratei mal um pastor que veio na minha casa, eu nunca tratei mal um missionário que veio na minha casa ou alguém que veio no meu escritório. Eu sempre procurei dar o meu melhor. Quando, sabe, eu vivia numa extrema simplicidade e depois quando Deus me abençoou um pouco mais. Sempre procurei servir bem as pessoas. E isso tem redundado na minha vida em forma de muitas bênçãos. Pode acontecer com você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, vou continuar essa palavra na ministração da noite, certo? Na oração da noite, e convido você a estar junto com a gente às 18 horas. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos orado e temos declarado aqui. Quero também dar um testemunho aqui para você, testemunho da Amanda, e ela escreveu assim: eu fiz uma mamografia que acusou uma mancha e por isso seria necessário fazer uma biópsia. Coloquei em oração e no sábado, dia 8 de março, durante a sua oração da manhã, orei novamente enquanto o Senhor orava pelas enfermidades. Ao refazer a mamografia para a biópsia, a doutora não encontrou nada. Ela olhou, refez o exame e nada mais estava lá. Deus é fiel, obrigado por suas orações. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Deus fez milagre. Pode refazer quantas vezes o exame que quiser. Deus já fez o milagre. Deus já fez a obra. A mancha já sumiu. Para a glória de Deus. Amém? Jesus opera milagres e eu acredito. Antes de eu declarar o Salmos 91, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, amém? Compartilha com 7 pessoas. Eu tenho um anúncio que eu vou dar aqui no canal, um anúncio que eu vou dar dia, deixa eu pegar aqui certinho a data, no dia 24 de março. Aliás, dia 24 não, dia 31 de março. Dia 31 de março, eu vou dar um anúncio, se Deus me permitir, muito importante aqui para vocês, tá? Dia 31 de março. Então, aguarde em nome de Jesus. Quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus, esse devocional incrível que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e Unção do Rompedor, a unção que Deus derramou sobre Davi.
que fez ele romper e chegar no trono de Israel. Essa unção, nós precisamos buscá-la. E se você não é aluno ainda da Academia Quindo Global, eu convido você a se tornar o nosso aluno na Academia Quindo Global. E para você se tornar nosso aluno é só você ir no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar aluno da Academia Quindo Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quindo, falando sobre o profético. Um lindo testemunho, inclusive, de um convidado que eu trouxe aqui no Dreams, onde ele tinha muita resistência ao profético. Ele tinha resistência com visões, ele tinha resistência com Deus falando, e ele conta o testemunho dele e como Deus abençoou a vida dele após ele ter entrado no profético. Então, é um podcast exclusivo, vai sair dentro da Academia aqui no Global. Por isso, vem ser nosso aluno, você não vai se arrepender, vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, vou declarar o Salmo 91, enquanto isso, coloca aqui e eu estarei orando por você. Amém? Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Maria Cecília, que está aí. Deus te visita, Maria Cecília. Deus derrama graça sobre a tua vida. E o Senhor te liberta de uma dor nas pernas que você tinha. Sê curada, sê livre em nome de Jesus. Deus também me deu um nome, Pompeu. Eu não sei se isso é nome aí de alguém, ou é uma região, é algo que é familiar para alguém que está me ouvindo. E sabe o que Deus me mostrou? Uma grande conquista no seu caminho. Seja você quem for, uma grande conquista no seu caminho. O Senhor também me falou de uma pessoa de sobrenome Hacker, uma pessoa de sobrenome Hacker, Deus abrindo portas para você. Hoje sendo um dia de boas notícias, de comunicação, de bênçãos na tua vida, no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar também com a Maria Eduarda, que está aí me ouvindo nesse momento e que tem uma filhinha de 9 anos e um filho de 13. Deus te visita, visita a tua casa, acalma teu coração, toda a tempestade vai passar e você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Também quero falar com esse homem que trabalha no caminhão, que está aí me ouvindo, que o Senhor está contigo. Você já viveu 2 divórcios na sua vida e o Senhor não se esqueceu de ti. Confia no Senhor, porque o Senhor está à frente. Amém? O Senhor está à frente da tua vida e você vai receber sinais de Deus essa semana na tua vida, de coisas que estão mudando. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você agora, mas vamos ficar combinados. Quando acabar a oração, quem não compartilhou, compartilha com 7 pessoas, não esquece. Eu estou aqui te abençoando. Seja um semeador também na vida de alguém e manda essa oração para outra pessoa. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo,
coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo. Estamos nessa campanha, Senhor, orando pelo novo de Deus. Estamos nessa campanha acreditando que o milagre, o sobrenatural está entrando nessa vida. Senhor, que Tu nos encontre fiéis ao Teu propósito, fiéis às coisas que o Senhor coloca na nossa mão. E Te pedimos perdão, Senhor, por toda vez que não honramos, por toda vez que deixamos de ser fiel, por toda vez, Pai, que não cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, que assim como Davi viveu o extraordinário pela sua fidelidade nas pequenas coisas, que nós também possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, projetos, sonhos e família. Oramos agora, Senhor, para que essa unção do rompedor venha sobre a vida de quem é fiel, sobre a vida daquele que está clamando, que está dizendo: Senhor, eu tenho cumprido princípios, eu tenho andado por princípios. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que se rompa agora as cadeias espirituais, as amarras do inimigo, o laço de Satanás seja cortado e que essa pessoa seja visitada agora para a glória do nome de Jesus Cristo. E que toda ação contrária caia por terra. Oro também para que seque completamente todo tipo de influência maligna ou de fluxo do inimigo na vida dessa pessoa, que acabe toda e qualquer arma de Satanás que tem sido usada para trazer tropeço, para trazer atrapalho na vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que fazer no seu casamento, na sua vida sentimental, dá vitória, Pai. Dá vitória a essa pessoa, que a Tua mão venha sobre a vida dela, livra ela do mal, livra ela do laço, que a ação do inimigo seja quebrada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração é para que milagres sejam liberados. A minha oração é para que milagres sejam liberados, que a ação contrária seja desfeita agora e que o Senhor cubra esse casamento com o Teu precioso sangue. O Senhor dê ideias, abra portas de oportunidade. Apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre para cada pedido de oração. Em nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre, ser abençoado, que as portas se abram para você no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus está tocando em muitas vidas. Renda-se a Ele. Se você ainda não se rendeu a Ele, aceite Jesus como teu Salvador. Faça uma oração e diga: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Meu coração é Teu, minha vida é Tua, minha família pertence a Ti. A Ti toda a glória, Jesus. Amém? 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser. Forte abraço. Paz. De Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, consagramos o dia de hoje ao Senhor e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que haja uma liberação especial do Senhor sobre cada pessoa que está aqui. Que o Senhor toque, que o Senhor abençoe e que grandes coisas comecem a acontecer a partir dessa oração. Eu quero declarar, Pai, que novidade de vida está entrando no caminho dessa pessoa, as conexões certas. O Senhor está apresentando pontes de acesso para grandes milagres, para grandes coisas, Pai, na vida dessa pessoa. Quero declarar, Pai, que o dia de hoje será uma bênção. Será um dia onde coisas serão resolvidas. Tudo que estiver pendente, nós declaramos o nome de Jesus será resolvido. Pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família e reconhecemos a nossa dependência total e completa do Senhor. Doce Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Haja na nossa vida, tira de nós aquilo que não agrada ao Senhor e traga para a nossa vida aquilo que for da Tua vontade. Nos rendemos à vontade do Senhor, queremos ser obedientes à vontade do Senhor. E eu oro agora em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo é da saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo,
Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, meu Deus, que entrou aqui nesse propósito, nessa oração, apresentando as suas razões a Deus e orando, Senhor, por coisas que só o Senhor pode fazer, eu apresento diante de Ti, Pai, a causa do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa, e te peço teu favor, Pai, tua graça sendo liberada sobre ela. Senhor, nos prospere no dia de hoje e traga a salvação dentro da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua doce voz, sim, Senhor, e nos conduza. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Deus te abençoe, a ti e a todos da tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui nessa oração. O Senhor é um Deus de milagres e trouxe você nessa oração, onde certamente Ele vai operar um milagre na tua vida. E você que está entrando agora e que deseja receber uma palavra do Senhor, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você me acompanha pela TV Bandeirantes, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos acompanhe. Você vai viver o extraordinário a partir do momento que você tiver uma vida de oração. Deus me deu uma palavra. Todos nós queremos entrar em grandes coisas. Todos nós queremos viver um avanço divino na nossa vida. Em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, esse texto carrega um segredo espiritual, algo poderoso que Deus tem me mostrado e eu tenho falado sobre isso, e você não tem ideia como essa palavra tem me feito orar mais. Exatamente, essa palavra tem me feito orar mais. Eu abri meus olhos para uma verdade extraordinária de Deus. O Espírito Santo fez com que isso saltasse nos meus olhos nesses últimos dias e eu tenho orado por isso. Olha o que está escrito em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A Bíblia diz aqui que Deus é poderoso para fazer muito além, infinitamente mais do que eu pensei, do que eu programei. Esse Deus, ou seja, além das minhas orações, além do que eu estou buscando, além do que eu quero. Imagina, você pede a Deus uma coisa, Ele dá 10 vezes mais. Você pede a Deus uma oração, sabe, simples, uma oração pedindo coisas pequenas e Deus lhe dá coisas grandiosas. Você tinha uma ideia sobre determinada coisa que você orou a Deus e o Senhor superou essa sua ideia, trazendo algo infinitamente melhor, infinitamente bom. Eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus, que o nosso Deus é esse Deus que faz além, que faz mais. Ele fez isso na minha vida, muito mais do que eu tinha como sonho, como projeto, como vida. Deus fez mais. Deus pode fazer na sua vida também. Só que tem uma cláusula aqui, exatamente, nesse contrato aqui de Efésios 3, tem uma cláusula. E diz aqui, segundo o poder que em nós opera. Deus vai fazer além na minha vida, se o poder que opera na minha vida for o poder de Deus, e eu tiver poder de Deus na minha vida. Quando Jesus disse para os seus discípulos, esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois daquele dia eles conseguiram fazer coisas extraordinárias. Esse poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. Agora, a minha intimidade com o Espírito Santo, a minha intimidade com as direções do Espírito Santo, com o que o Espírito Santo fala, vai verdadeiramente ditar o meu futuro. Então, olha o que Deus está falando para mim e para você. A intimidade que nós temos com Deus, com o Espírito Santo,
é o que vai fazer verdadeiramente Deus cumprir promessas na nossa vida. Então, se eu quero que Deus faça além, eu preciso estar próximo de Deus. Eu preciso estar cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. A glória do Senhor, descansando sobre uma vida insantificada, vai esmagá-la. Agora, a glória do Senhor, descansando sobre uma vida santificada, a estabelecerá. O sol, ele tanto derrete a margarina, quanto ele endurece a argila. Ou seja, o sol é o mesmo, mas a superfície aonde vai receber esse calor, esse sol, que difere. A forma como eu estou recebendo Deus na minha vida é que vai ditar se vai ser uma coisa boa para mim ou se vai ser algo que vai me esmagar. Como assim? Mas Deus não esmaga ninguém. Muitas vezes, quando a glória de Deus vem, tudo aquilo que há de errado dentro de nós começa a vir para fora. E isso não é uma coisa ruim, mas Deus, Ele nos passa por um processo chamado processo do esmagamento, da pressão. A Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, passou por esse processo, onde Ele teve que se render à vontade do Pai. Eu entendo que isso vai nos levar muitas vezes a uma entrega maior, a uma rendição maior, mas é isso que vai nos preparar para o nosso propósito. Então, às vezes você não quer estar num lugar, você não quer estar envolvido com certas coisas, e Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus quebra o nosso orgulho, Deus quebra o nosso ego, Deus quebra as nossas intenções. Quando você é submetido à glória de Deus, Ele vai mudando a sua vida de tal forma até você estar aonde Ele quer que você esteja. Quando a glória de Deus vem, ela vai produzir algo em você. Então, quando existe santificação, quando estamos andando alinhados com Deus, isso vai produzir algo bom. Mas se estivermos desalinhados com Deus, nós vamos ser esmagados e vamos ter que nos render a Deus. Então a glória de Deus vai manifestar tudo, certo? O bom e o ruim. Ela vai firmar aquilo que não está firme e vai tirar aquilo que não está bom, aquilo que não agrada a Deus. Deus fez um pacto conosco para trabalhar além do alcance da minha vida de oração. Se eu tiver intimidade com o Espírito Santo, se eu ouvir o Espírito Santo na minha vida, se eu colocar a prioridade em Deus, no reino de Deus, então algo maravilhoso acontecerá. Deus fará toda a sua vontade na nossa vida e você viverá a glória de Deus. Você é bem-sucedido hoje com o Senhor, Deus transformou a tua vida, Deus fez coisas grandes na tua vida, então saiba que quando a glória de Deus tocou a tua vida, ela alinhou você ao propósito de Deus. É por isso que quanto mais fundo Deus vai dentro de mim, mais Ele pode ir além da minha vida de oração. Quanto mais fundo eu permito que Deus trabalhe dentro de mim, mais Deus vai fazer na minha vida, além da minha imaginação, além dos meus projetos, além dos planos mais elaborados. É por isso que nós não podemos trocar o favor de Deus pelo favor dos homens. Nós não podemos trocar a presença de Deus por uma vida vazia aqui nessa terra, porque é a presença de Deus que vai fazer com que a melhor expressão daquilo que Deus criou venha a manifestar aqui nessa terra, e você venha a ser uma bênção, você venha a ter salvação na tua casa, você venha a ouvir a voz de Deus. Você foi desenhado para dar certo. Deus desenhou a mim e a você para dar certo. E é na glória de Deus
que todos os ajustes acontecem. É na glória de Deus que os vícios acabam. É na glória de Deus que as mentiras acabam. É na glória de Deus que a maldade acaba. É na glória de Deus que a imoralidade acaba. É na glória de Deus que você para de ser um mau marido, que você para de ser uma má esposa. É na glória de Deus que você para de ser um mau gestor. É na glória de Deus que você passa a ser um bom administrador. Ou seja, a glória vai te transformar. A glória vai te transformar. É por isso que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque essa intimidade com o Espírito Santo vai gerar algo incrível na minha vida, que mudará a minha casa e que mudará o meu destino. E se você quer ter comunhão com o Espírito Santo, faça 3 coisas. Obedeça a sua palavra. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e deixe Deus trabalhar em você, tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. E você vai começar a viver o novo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Quer viver o novo de Deus? Então caminhe sobre essa palavra. Diga assim comigo: doce Espírito Santo, toca na minha vida e trabalha na minha vida. Eu me rendo a Ti, faz o Teu querer. E olha, quando você faz essa oração, Ele vem e os ajustes acontecem. Amém? Faça essa oração, escreve aí nos comentários: Espírito Santo, vem e faça os teus ajustes. E não fique preocupado com tudo que vai começar a movimentar ao seu redor. Mas quando você faz essa oração, o Espírito Santo começa a movimentar as coisas da nossa vida que estavam desalinhadas, certo? Eu sempre digo: quer que as coisas sejam alinhadas na sua vida? Seja fiel ao Espírito Santo. Quando nós somos fiéis a Deus, à palavra do Senhor, fiéis ao Espírito Santo, há um poderoso alinhamento. Toda dificuldade vai embora da nossa vida, toda escassez vai embora, tudo aquilo que impedia o milagre é resolvido. Porque ao nos aproximarmos de Deus, não tem como as coisas permanecerem iguais. O Senhor está falando contigo, se aproxime dEle. Se aproxime do Senhor, se aproxime do Senhor. Dê mais tempo ao Espírito Santo, dê mais tempo à palavra de Deus. Pare de ouvir, pessoas que estão atacando a outros, pessoas que fazem fofoca, pessoas que promovem divisões, pessoas que tudo que sabem fazer é falar mal dos outros e de tudo. Ei, você tem que se conectar a uma fonte, que é o Espírito Santo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui e já vou orar por você, porque hoje Deus vai fazer milagres. Amém? Deus vai fazer milagres. E há uma mulher aí que se chama Clara. Deus está te visitando, Clara, e o Senhor está fazendo uma grande obra aí na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Receba aí como palavra do Senhor. Deus está gerando algo aí na tua vida. Amém? Deus está gerando algo que Ele falou com você, que iria fazer ainda na sua faculdade. Deus está trabalhando e isso vai acontecer na tua vida. Traga as promessas do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero dar o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: conheci suas lives no ano passado e este ano passei a assisti-las com mais frequência. Eu estava desolada, enfrentando depressão, perturbação na mente e sofrendo com dores na fascite plantar. Havia dias em que não conseguia nem andar. Além disso, meu braço direito também não estava bem. Eu sentia muitas dores. E esses dias o Senhor mencionou pessoas que estavam sentindo dores na planta do pé e no braço. Aguardei um tempo para ter certeza antes de compartilhar esse testemunho. Deus foi misericordioso comigo e me curou. O Senhor lançou uma palavra e eu fui curada. Glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida e família. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Adriano. E vai operar também na tua vida muito mais se você se render ao Espírito Santo. Amém? Eu quero falar rapidamente para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Café com Jesus. Amém? Esse livro aqui é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano, vai te abençoar muito. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu conto a experiência aqui que eu tive, onde a minha filha, a Thalita, ela caiu na piscina e eu tive um sonho antes disso acontecer.
E eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos e nós precisamos aprender a interceder por aquilo que Deus nos mostra nos sonhos. E esse livro aqui, 22 formas que Deus usa para falar conosco, esse aqui é um dos livros que mais tem me impactado no sentido das revelações que Deus me deu. Deus falou coisas poderosas comigo aqui nesse livro. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Revelações que o Senhor me deu ao longo da minha caminhada, que me impactam até hoje, estão aqui dentro. Esse livro aqui vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não é aluno ainda da minha academia, da Academia Kindle, o que é a Academia Kindle? É um treinamento para ensinar você a ouvir a voz de Deus, para ensinar você a caminhar com Jesus, para ensinar você a andar no profético e, claro, você vai ter uma vida muito mais intensa de oração, você vai ter um crescimento em todas as áreas. Experimenta fazer um ano dessa, posso dizer, dessa mentoria, desse treinamento que vai mudar a tua vida. Acesse meu site e seja um aluno da Academia Kindle. Inclusive, domingo agora nós vamos ter um grande evento dentro da Academia Kindle chamado Passando Manto, onde nós vamos falar sobre os segredos da unção de Deus. Amém? Não perca. Entra em contato com o nosso pessoal e se você quiser estar presencial conosco também, se você for aluno da academia, você pode, tá bom? E domingo às 9 horas da manhã eu estarei na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo em especial, você vai descobrir o seu propósito. Amém? Você vai saber os caminhos do seu propósito, o que Deus está falando sobre o propósito que Ele tem na tua vida. Domingo, 9 da manhã. Anota aí na tua agenda. Tá bom? Já compartilhou essa oração? Ainda não? Por quê? Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, certo? Porque Deus está fazendo algo tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está com uma alergia no rosto, está me ouvindo aí. Jesus quis te dar saúde agora. Há uma pessoa também de sobrenome Chagas, que está me ouvindo nesse momento e que precisa de um milagre do Senhor, de uma porta aberta. E eu quero liberar essa palavra profética sobre você. O Senhor fará muito mais do que você pensa. Ele não vai abrir apenas essa porta. Ele vai abrir a porta para você. Em nome de Jesus. Amém? E o Senhor também me fala de uma pessoa, sabe, ela sente dores no peito aqui. Muitas dores, parece que estão cravando coisas no peito dela. E ela sente um incômodo muito grande. E ela fica irritada. Seja você quem for que está sentindo isso, seja livre agora. Jesus Cristo te dá saúde. Seja liberto agora. Eu quero dizer para você que está buscando, sabe, um grande avanço, que o mês de março é um mês marcado por mudanças que vão acontecer na tua empresa, nos teus negócios. Fique tranquilo, porque o Senhor está abrindo o caminho para você. O Senhor está abrindo o caminho e você se surpreenderá com o que Deus irá fazer. Amém? Eu quero agora, nesse momento, orar por você, te abençoar, a você e a toda a sua casa, no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade.
Amém? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade e escreve aí: Senhor, faça em mim a tua obra. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o Deus da nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a andar na glória de Deus, a andar em santificação. Nós rendemos a nossa vida a Ti e te pedimos, libera da Tua glória sobre as nossas vidas. Queremos ser cheios da Tua presença. Endireita tudo aquilo que estiver torto em nós e faça a Tua obra, Senhor. Nos arrependemos de tudo aquilo, Senhor, que tem saído fora da Tua direção e te pedimos, ajuda-nos a andar na Tua vontade. Queremos o Espírito Santo nos guiando, nos mentoreando, nos dirigindo, nos aconselhando, sendo nosso conselheiro, nosso consolador. E que a presença do Espírito Santo venha sobre todo aquele que perdeu um ente querido, sobre todo aquele que está triste, ou desanimado, ou depressivo. Que a presença do Espírito Santo, a glória dele, toque tua vida agora. Toque os Espírito Santo com teu poder e que dentro dessa casa haja um mover de Deus. Eu oro por essa casa que está pedindo, vem Espírito Santo. Essa pessoa que está pedindo, vem Espírito Santo. Senhor, encha do teu poder, toque com a tua graça. Eu oro também para que pessoas recebam batismo no Espírito Santo. Eu oro para que pessoas recebam um enchimento de Deus na vida delas e que toda angústia vá embora, toda tristeza vá embora, toda dor na alma vá embora em nome de Jesus. E eu oro também para que toda enfermidade, câncer, alergia, dores de cabeça, aflição, infecções, inflamações, dores nas juntas, renda-se a Jesus Cristo. Oro por todas as dores que essa pessoa sente no peito e no estômago e declaro saúde sobre ela. E também oro por toda mulher que não consegue engravidar, mas está pedindo ao Senhor a sua bênção. Senhor, libera o teu milagre sobre a vida deste homem e desta mulher. E eu quero declarar: o Deus que faz além, o Deus que faz mais, já entrou com milagre nessa vida. Eu apresento diante de Deus os pedidos de oração de todas as pessoas que estão aqui nessa oração. E eu te peço, Pai, abre os céus e opera milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra sobre a tua vida hoje. Coisas estarão voltando para o lugar. Hoje tudo estará completo. No nome de Jesus, eu quero declarar respostas divinas chegando na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você crê que hoje vai ser um dia que você vai ter respostas divinas na tua vida, compartilhe essa oração agora com 7 pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. Até mais, até